Aí o Cassiano Araújo, ele está perguntando aqui o que você acha da taxação da importação chinesa para o consumidor final? Tivemos essa polêmica toda aí, né, da Shopee e dos outros sites aí. Como que você viu isso? Olha, eu vejo assim, as regras têm que ser iguais para todos, né? Não é justo uma empresa estar aqui gerando emprego, pagando impostos e tudo, e tendo um concorrente que não gera nenhum emprego, não paga imposto nenhum e podendo vender sem pagar nada de imposto de importação, de nada. Eu, para importar e para atender o meu consumidor, eu preciso pagar. Né? Então, quer dizer, ou libera para todo mundo, ou todo mundo tem que estar... As concorrências têm que estar no mesmo nível, no mesmo padrão. Porque no final, o prejudicado é o próprio consumidor. Porque esse negócio de achar que... Ah, não, mas eu estou comprando mais barato. Ok, mas isso não é sustentável para um país. Não é sustentável, né? Precisa ser sustentável. Então a gente precisa ter mais pessoas pagando menos impostos. Hoje nós temos poucos pagando muito. Entendeu? Então eu acho isso. Eu acho que o modelo está errado, né? O modelo que está acontecendo, ele é errado. Eu sou da tese que o imposto ele deveria ser transformado num imposto virtual e não mais um imposto físico. Como assim? Antigamente, as pessoas, para levar mercadoria de um lugar para o outro, vinha lá na sua carroça. Sei. E ia lá com 5 moedas de ouro e vendia, né? Ou seja, vendia aquele produto, recebia suas cargas, 5 moedas de ouro e voltava. Então, quando ele estava entrando na cidade, estou falando de histórias, né? Sei, lá atrás. Antes de Cristo. Quando entrava na cidade, tinha lá, para fazer o comércio, tinha lá o tal do cobrador, ele cobrava os impostos porque tinha uma charrete, né? Com um produto dentro, ele olhava, tem quanto de produto? Tem tanto, tá bom, você vai vender, quanto vai fazer? Tá bom. Então você vai fazer 4 moedas de ouro, eu quero uma moeda de ouro para mim. Esse era o modelo. Hoje, depois de não sei quantos anos, 1.000, 2.000, 3.000 anos, nós estamos na era do digital. Então não faz sentido continuarmos fiscalizando caminhões ou aviões, containers, fisicamente, como eram nas carroças, nas charretes. Deixa eu ver o que está entrando aí. Porque não existe mais, tem coisa que entra, por exemplo, os cassinos virtuais, não tem nem, o cara fica gastando dinheiro lá e... Não tem container. Não tem nada. Não tem nada físico. Isso. Então, eu sou muito a favor da digitalização dos impostos. O que é digitalizações? Toda transação física de compra de qualquer coisa ou não física, existe uma transação financeira. Sim. Então, em vez de você ir buscar imposto nesse pote que está aqui, eu busco imposto no dia que você comprou essas balas que estão aqui. Você pagou nessas balas R$10, você teve que pagar, nesses R$10 você tributa. Aí você consegue fazer com que todo mundo pague. Senão eu posso mas eu paguei em dinheiro, não paguei não. Você pagou em dinheiro, mas o cara que está vendendo para você teve que pagar imposto, porque ele não pagou em dinheiro, porque um comércio não vai pagar. E quando ele vendeu para você, ele teve que dar baixa, então ele vai ter que pagar também, porque então ele vai ficar com o quê? Com 1 milhão de sacos de bala. Exatamente. Sem ele ter vendido. Então, as transações não são mais físicas, são de megabytes. Ou seja, ela é digital. O digital é que controla isso. Aí você entra num tema no qual é muito polêmico, espinhoso, que é a história da cobrança de imposto nas operações financeiras, que foi mal usada, porque foi usado como um imposto a mais. E não era para ser a mais, era para ser substituto. Mas nunca é, né? Sempre entra como uma coisa a mais. Depende.
Esse é que é o problema, porque tem que haver uma reforma tributária que permita isso. Como é que é permitir isso? É fazer uma transição. E é muito simples fazer essa transição. É você colocar um imposto virtual que ele passa a ser cobrado só depois que você abateu o físico. Não sei se você consegue me entender. Não, mas ele já não pagou do físico lá atrás? Exato, ele pagou o físico lá atrás. Então. Aí você não precisa... Enquanto você... Vamos supor que eu paguei de imposto nisso aqui R$1. Tá. Físico. E na minha transação financeira deu 90 centavos. Eu fiquei com crédito. Vamos supor que deu 1,10. Eu fiquei com 10 de débito. Esse R$1 que eu já recolhi... Não paga mais? Não pago a mais, eu pago os 10 centavos. Ou seja, é a transição. Você não vai pagar 2,10. É a transição. É uma tese. É a transição dos impostos. Por quê? Porque aí nós teremos todos pagando. Entendi. O vendedor de rua, o não sei o quê, a moça que... Qualquer coisa, qualquer atividade vai estar na transação financeira. Mas e o cara que traz o container vai pro carinha que vai vender na rua? Bem, Passou por alguma coisa digital? passou, lógico, ele não pagou o container. O cara que vai vender na rua não teve que pagar o carinha. O carinha? Então a transação, a coisa acontece porque tudo acontece, principalmente com o Pix, com tudo, ninguém mais paga quase praticamente nada em dinheiro. Esquece. E o dinheiro deve representar 2%, 1% da transação toda. E hoje a sonegação é gigante, a gente sabe disso, né? Então, isso aí resolveria todos os problemas, né? Agora, é um problema... É uma discussão que ninguém quer ter, né? É uma discussão que ninguém quer ter, é uma discussão política que ela não interessa para quase ninguém, né? Uma coisa assim, ficou muito bem visto, mas você vê só, a quantidade de impostos, de fiscais, de tudo isso que você tem, o custo que isso tem para as empresas e para o país. De fiscalizar tudo isso. Fiscalizar tudo isso. Com esse imposto... E quantas demandas que existem na justiça de tudo o que está acontecendo? Pergunta o quanto ficou de contingência fiscal durante, acho que foram 8 anos de CPMF. Durante 8 anos de CPMF. Quanto? 0. Eu não tenho o que discutir. A transação foi feita lá, acabou. Não tem discussão, não tem nada, não tem nada. Você fiscaliza os órgãos, acabou, não tem nada. Tudo passa por um banco central, acabou. Então não tem briga na justiça, não tem nada. Acaba todos... As empresas trabalham muito mais simples. Hoje eu tenho um imposto em cada estado é uma dificuldade. Quem empreende sabe muito bem o que é paga, conviver com esse negócio de imposto. O problema do CPMF é que quando querem colocar CPMF não querem abrir mão de nada, não querem deixar de ganhar dos outros, né? É só um imposto a mais, né? Pois é, mas isso já não passa, mas poderia criar-se um imposto, que não com esse nome, mas que fosse feito gradativamente. Digital, porque não dá para você querer mais fiscalizar os caminhões, cara. Entendeu? Essas plataformas trazem aviões todos os dias chegando. Como é que vai fiscalizar isso? Não tem condições. Não tem como. Entendeu? Não tem condições. Então, agora, se é contra o que a gente pagar, não é que eu sou contra. Sou contra e a favor. Eu só acho que precisa ser um jogo igual para todos. Então amanhã eu fecho todas as minhas lojas aqui, monto a Polishop lá na China e eu mando tudo de lá para cá, sem pagar nada de imposto. E aí?